O nosso palestrante é o Henrique Franco, que é diretor executivo do Grupo Fleury para a inovação, e o tema que ele falará será Gerando resultados com ideias sustentáveis. Por favor, Henrique, o espaço é seu aqui. Boa tarde, obrigado nessa escola lá pelo convite, pela oportunidade, obrigado pela presença de vocês. Ele pediu para sair no final, mas se tiver muito ruim também, vocês fiquem à vontade, absolutamente à vontade. Nós vou fazer de tudo e empenhar para que isso não aconteça. Bom, na verdade, aquele era o título original da palestra, o que ele mencionou, ele foi mantido ali, mas ao longo dos últimos dias a gente discutiu a abordagem, e eu vou falar de práticas, processos e cultura. É lógico que eu trago algumas questões relativas ao tema que foi exposto, mas eu vou tentar fazer uma apresentação que ela é abrangente, mas que ela traz, obviamente, as peculiaridades e experiências de uma empresa. E não mais do que um compartilhar de visões sobre uma maneira de fazer inovação, que obviamente não é a única, mas nem é a correta, porque isso precisa ser discutido para cada momento, para o momento de cada empresa, mas é o modo, como nós fazemos inovação lá no Grupo Fleury. A inovação, que é um dos 8 valores da empresa, que eu vou mencionar, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês ao longo dos próximos minutos. Podem ficar à vontade para me interromper. Agora tem uma agenda e tem uma sequência aqui. Na verdade, se vocês quiserem interromper, a qualquer momento vocês ficam à vontade para tal. Essa é a minha proposta. Eu vou falar brevemente qual é a estratégia, e o meu objetivo de colocar em evidência a estratégia do Fleury não é falar da estratégia do Fleury, e sim para que vocês possam entender de que forma a inovação dentro do Fleury ela é conectada à estratégia. Portanto, por que nós consideramos que a inovação ela tem que ser também estratégica? Isso é fundamental porque estratégia tem a ver com renúncia, e inovação, por vezes, tem a ver com renúncia também, no sentido que há que se priorizar, há que ter foco, há que se fazer escolhas. E a maneira como nós encontramos para fazer isso internamente foi exatamente conectando os elementos da inovação aos componentes essenciais da estratégia. Eu vou falar de práticas e de cultura de inovação, falar um pouco de inovação de produtos e serviços e das inter-relações da inovação derivada de P&D com gestão de conhecimento, compartilhar como que a gente vê a questão da gestão de conhecimento, inovação e experiência do cliente, como é que a gente constrói isso ao longo do tempo. Se houver tempo, eu vou apresentar para vocês um bloco de inovação aberta, depende aí da evolução da apresentação do tempo de que dispõe. E por fim, rapidamente falar de qual é a nossa perspectiva, da nossa visão de inovação contextualizada no planejamento estratégico, que agora a gente faz para 15 anos e que tem a inovação no bojo da discussão. Falando rapidamente de estratégia, o Fleury, como um prestador de serviço de saúde, como uma companhia aberta no mercado, ele tem um composto estratégico que é bastante único no mercado. Se olharem para o principal competidor, por exemplo, o conjunto estratégico, ele é quase que especular, mas oposto. O que não quer dizer que uma estratégia esteja certa e a outra errada, em absoluto. Quer dizer que houve a formação de blocos que representam forças importantes no setor, mas que se posicionam de forma diferente do ponto de vista estratégico. Recentemente, ou na verdade há 5 anos, nós passamos a adotar a estratégia de diversificação, sorte que não nos vemos mais só como um laboratório, nós tentamos migrar para uma situação de provedor de soluções. Desde o nascimento da empresa, o foco foi na diferenciação e intimidade com o cliente. Não queremos estar em todo o país, mas sim nos principais centros econômicos. Trabalhamos ou temos posicionamentos para as classes A, B e C. O nosso foco é majoritariamente no longo prazo, a despeito do fato de ser uma companhia aberta, com preocupações, obviamente, de curto prazo. A nossa estratégia de marcas, ela envolve uma consolidação progressiva de marcas. Isso é importante numa empresa que tem um histórico de aquisição muito ativo, que é o nosso caso, foram 26 aquisições no período de 9 anos. E esse é o ponto mais relevante, que eu vou tentar fazer uma ponte com a questão da inovação. A inovação ela é essencial para entregar a estratégia do Fleury e para nos posicionarmos como uma empresa que faz integração em medicina e saúde. Uma coisa que facilita sobremaneira é que a inovação ela é um dos valores da empresa. E ela está presente desde o momento do nascimento da empresa. A empresa acaba de fazer 85 anos há um mês. E ela nasceu em 1926
Primeiro, como uma inovação em modelo de negócio. Por quê? Porque o Dr. Gastão Fleury, quando ele fundou a empresa em São Paulo, ele quis reunir num só local o atendimento do cliente e a realização de uma série de exames com uma configuração de laboratórios multidisciplinares. Ou seja, em 1926, ele tinha a visão de que aquelas coisas seriam agregadas ao longo do tempo num lugar só. E isso foi a evolução natural da empresa ao longo do tempo. Esse modelo de inovação de negócios, ele surgiu no contexto de inovação de serviço. Porque o Dr. Gastão, ele ia à linha de frente e ele conversava com o paciente que tinha sido encaminhado por um dado médico, ele fazia a história clínica daquele paciente junto com o paciente, depois de receber o paciente do médico, para entender qual era a investigação que estava sendo solicitada, e ele coletava o sangue, na verdade, ele passava o sangue para o back-office, que eu já vou falar do back-office no instante, e ele tinha a preocupação muito grande de criar uma experiência para o paciente que atenuasse aquela sensação de você estar num ambiente quase hospitalizado, colher sangue, receber uma agulha no seu corpo. E era por isso, por exemplo, que ele inventou na época um serviço de café com um lanche que existe até hoje no Fleury. Isso, do ponto de vista de criação de uma experiência diferente para o cliente, na época era uma inovação que a gente considera uma inovação em serviço. Ele passava o sangue, a amostra de fluido biológico do back-office, e quem cuidava disso lá era um outro indivíduo, um outro médico renomado na cidade de São Paulo, que se chamava Dr. Walter Lezer, que faleceu há poucos anos, mas ele trazia o quê? A visão, vamos dizer, de produtos da inovação. Por que isso? Porque ele era um professor universitário, ele era um professor acadêmico. E ele que propiciava o intercâmbio de conhecimentos, de pessoas, de projetos com o ambiente acadêmico. De fato, as primeiras teses passaram a ser desenvolvidas entre o Fleury e as universidades paulistas na década de 30, o que já representava um ancorador, uma âncora para o desenvolvimento de metodologias continuadas ao longo de décadas subsequentes. Ele, de certa forma, cuidava disso, que hoje a gente chama de inovação em produtos. Por quê? Porque o Fleury tinha que oferecer um melhor teste, primeiro que todo mundo, e isso resultava desse conhecimento aprofundado da proximidade com os centros de pesquisa, os centros universitários e os centros acadêmicos, portanto, com esse cultivar do conhecimento na empresa. E, por outro lado, ele trouxe já, na abertura da empresa, vamos dizer, um modelo de inovação aberta, do que a gente chama de inovação aberta hoje. Por quê? Porque ele tinha um contato continuado com o ambiente acadêmico. Todas as gerações de médicos que vieram subsequentemente, e hoje são 1.200 médicos no grupo, elas vieram da universidade. Elas vieram com esse viés acadêmico, elas vieram com esse viés de preocupação em sempre estar antenado com o que há de mais state of the art, tanto no conhecimento médico, nas diferentes especialidades, como nas plataformas metodológicas. Isso que foi transposto para as gerações subsequentes e as gerações iniciais de médicos que eram sócios, fizeram a companhia crescer, elas cultivaram isso até que isso se tornou, essas diferentes facetas de inovação, elas se tornaram um valor consubstanciado nessa palavra inovação que para nós existiu desde o começo da empresa. Só que nós temos a peculiaridade de sermos uma empresa que atua em medicina e saúde. Então, o que nós fazemos em termos de inovação, de P&D, quando eu falo P&D, tem a ver com geração de conhecimento, teste de plataformas metodológicas e tecnológicas incipientes e com desenvolvimento de produtos, eu vou falar disso mais à frente. Isso se interconecta com uma inovação, que é a inovação de processo, a inovação de serviço, tendo como fio condutor e alimento principal a gestão de conhecimento. Então, ao longo dessa apresentação, eu vou falar bastante disso, de diferentes tipos de inovação, porque nós, diferente de outras empresas, a gente não pode se dar ao luxo de fazer um tipo só de inovação. A gente precisa fazer inovação em produto, inovação em processo, inovação em serviço, de experiência do cliente simultaneamente. Isso precisa crescer ao longo do tempo. Eu vou tentar mostrar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala de inovação e abordando diferentes facetas possíveis da inovação, tem um conjunto de iniciativas ou atividades inovadoras que elas são classicamente associadas a P&D, como em outras empresas, e isso leva à formação de produtos novos. Quando ela é muito ancorada em pesquisa, nós estamos falando mais de geração de conhecimento. Se vai para o desenvolvimento de novos produtos, nós estamos falando de novos produtos. No nosso caso, nós temos um tipo especial de produto, que a gente chama de relatório integrado, que é uma ferramenta de fidelização de médicos, que eu vou falar mais adiante.
Diferentes tipos de inovação que a gente chama de inovação expandida, o que inclui o modo como a gente trabalha a gestão de inovação em plataformas de inovação, na construção de novas experiências do cliente, novos modelos de negócio, exploração de novos mercados, isso é o que a gente chama internamente de inovação expandida. Eu vou dar alguns exemplos disso para vocês. Inovação incremental. A inovação incremental, ela tem muito a conexão com a cultura de inovação. Quer dizer, hoje, até recentemente éramos uma empresa de 6 mil colaboradores, agora nós somos uma empresa de quase 10 mil pessoas, desde o último mês. De que forma a inovação é trabalhada como cultura nesse grupo de colaboradores? E aqui a gente parte muito do princípio de que não há somente ideias geniais, quer dizer, que pequenas ideias que venham de qualquer desses colaboradores, elas devem ser cultivadas, e precisa ter uma cultura por trás disso. E muitas delas resultam em melhorias incrementais, inovações incrementais, mas isso também é importante para a gente. Então, o primeiro ponto que eu queria exemplificar para vocês é como a gente lida com as práticas e culturas de inovação. Eu pensei em um dos programas de inovação que a gente tem na empresa, que se chama Central de Ideias, que é um programa para a empresa toda. Aqui só uma divisão didática. Quando a gente considera uma inovação, o grau de mudança, o impacto da mudança, a inovação pode ser desde rotineira e pequena, migrando para algo incremental, ou ela pode ser semi-radical ou radical, ou seja, ela combina essas coisas de forma muito exuberante, por exemplo, no caso da inovação radical. E a empresa tem que lidar com tudo isso. Esse é um gráfico que deve ser de conhecimento de muitos, mas a maneira como nós trabalhamos isso, é lógico que há uma superposição, mas existe um programa, que é o Central de Ideias, que é dirigido a todos os colaboradores, cujo objetivo princípio é a captura de ideias que se transformam em inovações incrementais. Isso pode vir de qualquer colaborador. Um outro conjunto, uma outra abordagem, é o que nós chamamos de plataformas de inovação. Essas, elas trabalham sobre temas estratégicos, utilizando times multidisciplinares internos e externos, e elas buscam inovações de maior porte. Eu vou começar pelo programa Central de Ideias, mais à frente eu vou retomar as plataformas de inovação. O programa Central de Ideias, ele funciona como um funil de inovação. Vocês devem ter visto em diferentes empresas, em que a gente capta, por exemplo, no caso dos colaboradores, ideias livres, ou seja, qualquer colaborador pode colocar uma ideia para a empresa, ideias direcionadas, geralmente são torneios de ideias. A gente tem periodicamente torneios de ideias no Fleury. Isso entra num funil em que existe uma etapa de avaliação para a seleção de ideias. As ideias selecionadas, elas entram num funil de implantação. E há pessoas da empresa que se envolvem em diferentes pontos com isso. Qualquer colaborador, até o nível da presidência, ou em qualquer nível da empresa, ele pode ser um idealizador ou ideador. O que significa isso? Ele pode propor alguma coisa para a empresa que resulte numa inovação incremental. Isso quer dizer que a ideia ela tem que abordar um problema, ela tem que trazer uma solução diferente, mesmo que seja incremental, para algo que até então não tinha sido visto. Ela não é meramente uma crítica, ela não pode ser, porque ela já é rejeitada de cara se ela for uma crítica. Ela não é só um palpite também. Ela tem que ser uma sugestão que se configura uma ideia. E aí tem todo um trabalho educacional e cultural para explicar para as pessoas o que é uma ideia. E isso acontece, por exemplo, desde o momento que o colaborador ele é admitido na empresa. Existe toda uma integração em que no componente dessa integração a gente fala do que é uma ideia, de quais são os mecanismos de inovação, do programa Central de Ideias. Isso faz parte da meta corporativa. 10% do PR dos colaboradores da empresa tem a ver com essa dimensão de inovação. E tem a ver exatamente com o programa Central de Ideias. Então, qualquer colaborador pode contribuir. Há um conjunto de avaliadores para as ideias e há patrocinadores e líderes de implantação indicados para essa etapa aqui. Existe uma coordenação geral do programa. Obviamente eu não vou dissecar esse slide com vocês, mas é só para mostrar que para cada uma dessas etapas, o que envolve cada indivíduo, existe um ciclo em que a ideia ela pode ser ir até o final e ser implantada, ou ela pode ser armazenada no começo por uma razão qualquer. A gente nunca descarta ideia, nós temos um sistema de revisitação das ideias que acontece anualmente, porque uma ideia que não foi boa anteontem, ela pode ser muito boa, por exemplo, daqui a um ano. E isso tudo foi o que foi colocado nos sistemas. Então, esse foi um processo Central de Ideias, ele começou ao final de 2007, ele está completando agora 4 anos, e aqui um pouco dos resultados desse programa. Então, eu já mencionei isso, quer dizer, ele é um estímulo à criatividade organizacional,
é aberto a todos os colaboradores, ele tenta capturar internamente esse conceito de sabedoria das massas, e ao longo desse período, desses 4 anos, nós tivemos quase 10 mil ideias recebidas dos colaboradores, 20% aproximadamente delas aprovadas e 6% delas, 637 ideias implantadas. Esse é um tipo de funil, um tipo de resultado muito saudável, a gente considera. Por quê? Porque é isso mesmo, quer dizer, a maior parte das ideias, elas não passam por todos os crivos do que a gente pode chamar de uma ideia que resulte numa inovação incremental. Por outro lado, é extremamente importante isso, cultivar isso o tempo inteiro, porque é isso que contribui para a cultura de inovação. E o programa existe principalmente para isso, para contribuir para a cultura de inovação. O processo de comunicação, do qual vocês têm aqui só um exemplo, ele é incansável, incansável. Para cada ideia aprovada, para cada colaborador premiado, existe um sistema de premiação trimestral, o principal ideador, ele é premiado pelo presidente da empresa numa sessão especial para isso, uma sessão solene da empresa. Existe a premiação do final do ano, tanto do ideador como do principal implantador e do avaliador, quer dizer, tem todo um sistema de comunicação, de premiação, que ele tem que alimentar tudo isso o tempo inteiro. Esse é um exemplo de uma colaboradora que foi premiada numerosas vezes, ganha um troféu, que é uma lâmpada, e as pessoas acumulam esses troféus ao longo da sua vida na empresa, e ela compartilha a sua visão de inovação e de que maneira ela conseguiu, enfim, contribuir de forma tão importante para a empresa. Aqui tem um dado, que eu acho que tem diferentes dados, que eu gostaria de apontar. O Programa Central de Ideias, olhem para 2007. Isso refletia 2 meses de implantação do programa, novembro e dezembro de 2007. Então, o que nós tínhamos aqui? Foram inseridas 94 ideias no sistema, 14 aprovadas, 6 implantadas, com um número de 109 participantes. No começo, era isso mesmo. A gente estava começando, estava engatinhando muitos processos manuais. Eu lembro bem dessa época, eu mesmo recebia tudo por e-mail, o formulário era em Word. Nós migramos progressivamente para uma ferramenta interna, uma ferramenta desenvolvida internamente com a nossa equipe de TI. No ano de 2008, o foco foi muito assim, precisamos estimular as pessoas a inserir ideias. Obviamente houve um salto para 1.400, com 381 ideias aprovadas, mas notem que o percentual de implantação baixo e com o número de participantes 4 vezes maior. Nos 2 anos subsequentes, eu diria, nós tivemos um foco muito grande de envolver os avaliadores para que eles fizessem a avaliação dentro do prazo. E isso tem a ver com o número de ideias aprovadas, que o número de ideias aprovadas ele não mostra isso isoladamente. O que é mais importante as ideias passaram a ser analisadas, aprovadas ou armazenadas dentro do período de tempo que a gente queria. Então, esse foi o grande desenvolvimento do programa nesse período, além, obviamente, do foco de implantação. E ao longo desse ano, de 2011, o nosso grande foco foi o envolvimento do número crescente de colaboradores. Por quê? Porque nós queremos, a gente tem a meta para o final do ano agora de 40% da empresa inteira participe, não teremos dificuldade de atingir essa meta, e a gente tem um roadmap de ampliação desse programa para os próximos 3 anos, de forma que cada vez mais pessoas consigam contribuir e participar do programa. Recentemente, na esteira dessas últimas modificações, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas nós conseguimos implantar um sistema de mensuração de valor. Isso vem sendo aplicado atualmente para os torneios de ideias. Esse é um torneio nas áreas de operações da área técnica e de centro diagnóstico, com uma estimativa de ROI desse número de ideias aprovadas, e dessas ideias, dessas 54, 24 já estão efetivamente implantadas. O objetivo da Central de Ideias não é exclusivamente gerar ideias que retornem bem retorno financeiro para a empresa. Não. Por exemplo, 15% das ideias do programa são ideias sobre sustentabilidade, que a gente tem a cultura muito forte de sustentabilidade. Muitas das ideias a gente não consegue mensurar valor. Mas qual que é a ideia aqui? Particularmente dentro dos torneios de ideias, a gente quer fazer torneios de geração de valor em que a gente consiga, sim, mensurar isso e acompanhar isso ao longo do tempo. Então isso foi também um sinal de maturidade do programa. E muito mais recentemente, estou falando de coisa de 2 meses, depois de 4 meses do programa, nós resolvemos que deveríamos migrar disso aqui, ou seja, uma geração de ideias centralizada, em que eu como colaborador vou lá submeto,
tem alguém do lado de lá avaliando isso anonimamente, geralmente são 2 avaliadores, eventualmente 3, para isso que é um modelo colaborativo ou cooperativo, em que à medida que as ideias entram no nosso sistema, elas vão sendo avaliadas numa espécie de bolsa de apostas por qualquer colaborador que queira apostar naquela ideia. E ao mesmo tempo elas vão sendo discutidas no seu nascedouro. Eu vou dar um exemplo disso agora mesmo. Então, esse foco nos processos colaborativos de geração e de avaliação de ideias é a nossa fase atual. Esse é o novo design lá do Central de Ideias. Quer dizer, as pessoas notam que isso aqui reflete as apostas, e cada participação de uma pessoa nesse sistema, isso representa 1 em 9. Isso quer dizer que ela ganha a pontuação por uma premiação que acontece em separado. Ela tem a visualização imediata. Isso aqui é um outro exemplo para dizer que permite uma interação entre os investidores e os idealizadores. Por exemplo, veio esse indivíduo aqui, falou assim: olha, ele fez um elogio. Alguém submeteu uma ideia de melhoria de processo, a pessoa veio: olha, nós fazemos esse processo sabendo como é um grande retrabalho você desmontar, é um negócio incremental. Tem a ver com distribuição de amostras na área técnica, mas não tem problema, porque esse é um aspecto cultural. Tá certo? Quer dizer, uma pessoa elogiando a outra ideia. Essa aqui, ela veio e tirou uma dúvida sobre essa ideia. Mas aonde mais que a gente pode implantar isso? Vem, quase que real time também, o colaborador, o idealizador, e fala: olha, a gente pode fazer em tal setor da empresa. À medida que você vai acumulando os seus inoves, você tem lá o catálogo de premiação, que pode ser desde uma viagem, pode ser um jantar, pode ser um café da manhã com o presidente, assim por diante. Quer dizer, isso aqui é ilimitado o universo de possibilidades que a gente pode incluir como pontuações para aquele inove, em adição àquelas premiações que a gente já dá. Aquela premiação com toda a diretoria executiva, com todos os líderes, na verdade, da empresa, com o presidente, a viagem, a grande viagem de final do ano, que é o idealizador, a viagem principal idealizador, a meta corporativa. Isso está na meta individual de muitas pessoas. Então, nós temos que ter um arcabouço de reconhecimento da inovação, que é muito importante para você fomentar e crescer a cultura de inovação na empresa. Como eu disse, quer dizer, eu poderia trazer exemplo de várias ideias, mas em benefício do tempo eu não vou ter condição de fazer isso. Aqui está uma visão geral de como um programa que foi implantado há muito pouco tempo na empresa, ele traz um resultado de envolvimento das pessoas com a cultura de inovação, que é cada vez mais valorizada. Existe uma competitividade muito grande entre setores, entre marcas, dentro de setores, quando a gente, por exemplo, faz os torneios. Tá certo? Então, um torneio quer superar o outro, e isso gera, ao longo do tempo, um favorecimento para se explorar essa questão cultural da inovação. Como eu disse, comunicação incansável. Cada pequena coisa, cada pequena grande ideia que ela traga um benefício para a empresa, ela precisa ser comunicada, as pessoas precisam saber disso, e essa nova ferramenta, ela facilita sobremaneira isso. Eu vou migrar agora um pouco para a inovação de produtos e serviços, porque temos as nossas peculiaridades de atuação, e de novo aqui a ideia é, na verdade, compartilhar algumas atuações ou atividades ou iniciativas nossas. No Central de Ideias, de Cultura de Inovação, alguém quer comentar alguma coisa? Pois não. Primeiro, qual é o drive para a aplicação das ideias que você mencionou o ROI? Mas ao mesmo tempo você falou das ideias sustentáveis e não necessariamente elas podem ter um ROI positivo ou só uma substituição. Então, assim, qual é o drive desse ROI? E a segunda é que, na verdade, o meu interesse aqui na palestra era sobre ideias sustentáveis. Se vocês têm algum estímulo para que os colaboradores tenham ideias sustentáveis, e se tem, enfim, ideia por ideia, ou se vocês estimulam, eu gostaria de inovar, eu gostaria de ter uma parte de sustentabilidade, se vocês têm algum tipo de Da primeira pergunta, o ROI não é um drive, tanto que ele não é colocado em nenhum momento no começo do processo, da ideação. É a área de inovação que depois, olhando aquele conjunto de ideias, seleciona quais ideias são passíveis de serem avaliadas para a geração de valor. Tá certo? Então, qualquer tipo de ideia, mesmo que resulte em ganhos intangíveis, não mensuráveis, que não contribuam financeiramente para a empresa, elas são avaliadas por meio de uma análise meritória, independente de gerar lucro, de gerar receita.
Esse é um aspecto. O outro, de ideias sustentáveis. Então, vamos lá. Nós temos uma meta de gerar 200 ações sustentáveis por ano. O que são 200 ações sustentáveis? Significa que o conjunto de ideias que são submetidas para a empresa, 200 delas têm que ter uma contribuição para sustentabilidade, seja nas facetas clássicas de sustentabilidade, uma parte delas são, mas incorporando um outro conceito que é a sustentabilidade na cadeia de valor de saúde também. Quer dizer, tudo que a gente puder fazer que contribua para a sustentabilidade do setor da cadeia de valor de saúde também é considerado para nós uma ideia sustentável. Isso também corresponde a 5% do PR de todos os colaboradores da empresa, ou seja, quando a gente não cumpre essa meta, isso pode ter um impacto sobre o PR das pessoas. E a outra coisa que a gente faz são torneios de sustentabilidade. Quer dizer, a gente coloca torneios de sustentabilidade, por exemplo, por marcas, ou para responder a questões específicas de sustentabilidade. A conexão, eu vou dar um exemplo mais para frente de lançamento de uma marca, em que fica muito claro a conexão também de sustentabilidade com inovação, num outro contexto que é de uma plataforma de inovação, em que a sustentabilidade ela tinha que vir à tona ali, um outro contexto, de formação de uma marca nova no mercado, de expressão de atributos, a um atributo específico de marca no mercado, no caso é o atributo de sustentabilidade. Agora, nisso que eu comentei, que é o central de ideias, é isso. Primeiro, o ROI não é um drive no começo. Os colaboradores podem submeter ideias de sustentabilidade a qualquer momento. 15% do nosso portfólio de ideias é sustentabilidade. 5% da meta das pessoas tem a ver com a implantação de ideias sustentáveis que resultem em ações sustentáveis, e fazemos torneios de sustentabilidade nas diferentes marcas periodicamente. Por favor. Pois não. Quando se fala de premiar as pessoas nas ideias aprovadas, também tem outro lado da frustração daqueles que não são aprovados. Como é que vocês lidam com isso? Na vida tudo é assim. Mas você tem razão. Porque principalmente no modelo anterior, a pessoa pode se frustrar, por exemplo, se ela tem uma ideia reprovada, que a gente chama de armazenada na verdade. O que é extremamente importante aqui? É o tempo inteiro, ao longo do processo, você explicar para as pessoas. Esse é um processo que ele é, antes de tudo, educacional também. Por isso que quando um avaliador ele olha para aquela ideia, e aí o processo educacional é do avaliador, ele não pode olhar para aquela ideia e falar assim, isso não tem valor, isso é uma coisa estúpida. Não, é por isso que a gente tem um trabalho muito grande, houve no começo, hoje é desnecessário, porque isso já está rodando, mas muito bem. Mas no começo houve um trabalho muito grande, por quê? Porque alguns avaliadores se irritavam até. Eles vinham em mim, falaram assim, olha isso aqui é um absurdo. Eu falei, olha, a gente nunca disse que uma ideia é absurda. E é isso que quando eu falei de comunicação, foi bom você lembrar, porque a comunicação ela é também para isso. A comunicação ela também tem esse componente educativo para os avaliadores de ideias. Você explicar o tempo inteiro que ele tem que utilizar aquele momento que ele está avaliando uma ideia para explicar para o colaborador por que aquela ideia não é a melhor, ou para discutir maneiras alternativas de abordar aquela ideia. Qual que era a dificuldade anterior? É que a nossa ferramenta não favorecia. Qual que é a grande facilidade atual? É que aquele processo que o indivíduo coloca a ideia, um vem e opina, o outro vem e aposta, o outro vem e aprimora. Aquilo torna a coisa tão viva que diminui muito a frustração do colaborador. Porque, no mínimo, estão dando atenção para aquilo que ele escreveu. E é lógico que quando antes era tudo anônimo, e fazia parte da preservação do sigilo, etc. Agora a gente está ficando cada vez mais aberto no programa. E quando você fica mais aberto e as pessoas fazem isso com muita transparência, eu acho que esse ponto do respeito à ideia do outro, ele aparece nas próprias discussões. Seja elogiando, seja criticando, seja tirando dúvidas. Então, eu acho que esse ponto que você mencionou, ele foi muito mais importante lá atrás, há 4 anos, e agora a tendência dele é melhorar. Nos últimos anos, na verdade, eu acho que ele melhorou bastante, e agora, especificamente com essa ferramenta, eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Agora, você tem razão, você seleciona um grupo, vamos dizer, de ideias ou de pessoas, né, para serem premiadas, e aí sempre tem uma frustração. Bom, vamos falar um pouco de P&D. Eu já falei um pouco desse histórico, esse é o Dr. Gastão, aqui o Dr. Lezer, junto com o Dr. Gastão. O que eu queria mencionar é isso que eu já falei, de interação com universidades, e por que isso é importante?
Para quem trabalha com inovação de produtos, inovação tecnológica, já se cansou de escutar, provavelmente em palestras, em cursos, um grande problema do Brasil, de fato é um grande problema, é a barreira existente entre a universidade e as empresas. Já devem ter escutado isso várias vezes. Existe uma barreira entre as universidades e a empresa. Do ponto de vista de inovação, no Fleury, inovação de produtos, essa barreira ainda existe. E tem uma razão para isso. A razão para isso é que desde a fundação da empresa, é aquela que eu mencionei. Foram trazidos médicos que atuavam na academia e até hoje a esmagadora maioria dos médicos atuam no ambiente universitário e na própria empresa. Isso levou ao longo de décadas a um fluxo de pessoas, ideias, intercâmbio de projetos, desenvolvimento de métodos, de teste de novas plataformas, que é muito único. No setor de saúde, eu acho que diferentes setores do país, porque existe um vínculo de confiança estabelecido ao longo de décadas. Então, tudo que eu vou falar para vocês agora de geração de conhecimento, de produtos, no nosso caso é muito facilitado. É fácil ser diretor de inovação de produtos no Fleury por essa razão que eu mencionei. Mas um passo importante que aconteceu nos últimos anos é que nós separamos completamente essa área de pesquisa e desenvolvimento da área de rotina da empresa. E com isso, nós pudemos desenvolver projetos de pesquisa claramente direcionados do ponto de vista estratégico, testar plataformas incipientes, plataformas que a gente não sabe se nós vamos usar ou não, mas estamos testando, e se formos usar um dia, temos esse benefício de ter testado antes, em uma área dedicada à cooperação com universidades e centros de pesquisa. Hoje, há 53 projetos de pesquisa em andamento na empresa, em cooperação com centros de pesquisa no exterior e no Brasil. Desenvolvimento de novos produtos, quer dizer, tem uma área dedicada para desenvolvimento de novos produtos no Fleury. Há algumas linhas de pesquisa priorizadas, por exemplo, medicina personalizada, genômica, proteômica e metabolômica, novas soluções de diagnóstico por imagem, integração de plataformas, e fizemos a seleção de um conjunto de especialidades médicas em que atuamos de forma mais ativa. A organização do setor de P&D, que aconteceu de 3 anos para cá, ela foi muito importante por uma outra razão, que é essa aqui exposta. É a captura de fomento para pesquisa e desenvolvimento. Primeiro, na forma de fruição de benefícios fiscais. Esse é o volume de benefícios fiscais de um período de 2 anos, que essa foi a fruição de benefícios fiscais do grupo, pelo fato de ter organizado o setor de P&D. E esse é o volume de recursos que nós captamos no biênio 2009-2011, 7 milhões, e agora, para o próximo biênio, 12 milhões de reais. Isso é praticamente a fundo perdido. Isso em condição de financiamento de pai para filho. E esse, que foi noticiado, na verdade, ontem, já não é mais finalista, quer dizer, ontem, 2 empresas na área de biotecnologias, com o projeto de biotecnologia que a gente submeteu à subvenção FINEP. 2 grandes empresas apenas foram contempladas, o Fleury é uma delas, a Suzano é a outra, e embora alguns possam achar os valores módicos, é que para fazer pesquisa em medicina, ao contrário do que acontece, por exemplo, nas farmacêuticas, você não precisa de um volume de recursos tão grande. Com 300 mil reais você faz um bom projeto em cooperação com a universidade. Com 500 mil reais você faz um bom projeto. Com 1 milhão de reais você faz um excelente projeto. Eu acho que não é só pela questão financeira, mas é importante mencionar que esse tipo de aporte de recursos, que vem praticamente a fundo perdido, ele decorre de uma organização de gestão de P&D internamente, e ele abre possibilidade de você obter fomento para a inovação, como eu disse, praticamente fundo perdido na maneira como ele é injetado, e em alguns casos é fundo perdido mesmo, ou seja, é recurso não reembolsável. Esse é só um exemplo de que na última conferência ANPEI de inovação, foi um dos 4 casos selecionados para a sessão plenária, foi o caso do Fleury, que é um exemplo de interação em rede para a padronização, no caso desse teste, em que nós funcionamos como um centro difusor do conhecimento a respeito do teste, por exemplo, para centros universitários, né? No pico da epidemia da gripe suína que aconteceu, que para a gente é uma coisa trivial, é ligar uma chavezinha. Isso resulta num teste, dentro dos 4 mil testes que a gente tem, numa economia de 850 mil reais. Então você faz, isso é uma alteração, em que você faz um prazo de tempo menor, com uma metodologia melhor e com um ganho expressivo financeiro para a empresa em um único teste. Então isso é um exemplo de inovação incremental. Pode vir, por exemplo, da ideia de um colaborador, um PhD que trabalha conosco, no caso, na sessão de P&D, que deu essa ideia e trouxe um benefício de quase R$1 milhão para a empresa, uma mero ligar de chaves de uma maneira diferente. Esse é o número isso não é cumulativo, isso é de fato o número de novos produtos que a gente lança no mercado atualmente.
Para uma empresa que é prestadora de serviço de saúde, isso é um número alto, a gente considera isso um número elevado. Isso reflete a nossa intenção de sempre oferecer para a classe médica, para a comunidade médica, produtos state of the art, e esse é o faturamento cumulativo, na verdade correspondente aos 2 anos precedentes do portfólio de novos produtos que você quantifica naqueles 2 anos. Ou seja, além de complementar a estratégia de diferenciação da empresa, isso traz, obviamente, lucro, é isso mesmo. Agora, como é que a gente lida com a questão do conhecimento que traz dessa inovação de produtos e como é que isso se arranja na forma de serviço? Uma coisa que a gente faz, eu só vou dar pouquíssimos exemplos de gestão de conhecimento, é mapear os diferentes tipos de conhecimento, por exemplo, lá no parque técnico, na área de análises clínicas. Uma primeira quebra é essa: conhecimento sobre sistemas, sobre operações, sobre plataformas metodológicas, sobre especialidades médicas. Você pode quebrar isso. E cada uma dessas você quebra quantas vezes você quiser. Isso é a mesma coisa para todos, aqui para plataformas metodológicas, por exemplo. E isso é um exemplo de análise de rede social naquela área, que é a área técnica, em que eu tenho um pouco mais de 200 colaboradores, em que eu consigo mapear o tamanho dos círculos, ele é proporcional ao conhecimento que aquela pessoa detém, no caso, sobre especialidades médicas específicas. Esses círculos vermelhos, eles correspondem aos assessores médicos, como é esperado, e quando eu vou, por exemplo, traçar um mapa para conhecimento sobre plataformas metodológicas, alguns médicos continuam tendo importância, mas notem que surgem outros atores aqui, como assessores técnicos, PhDs, assessores científicos da empresa. E é importante você ter um mapeamento desses diferentes tipos de conhecimento. Por quê? Primeiro, para você recrutar aquilo quando você precisa. Segundo, para você preencher gaps na rede quando você identifica esses gaps. Terceiro, para você traçar um programa de sucessão em algumas áreas. Em algumas áreas, não é o caso dessas 2 redes. A gente detectou situações em que tinha um represamento de conhecimento muito grande. E, por fim, para traçar um programa de reconhecimento de pessoas que detêm um conhecimento maior. E o que a gente faz, por exemplo, eu só vou conseguir dar o exemplo do conhecimento médico. Nós temos 1.200 médicos no grupo. Nós realizamos 40 milhões de testes diagnósticos por ano. No ano que vem, a gente deve ver 4 milhões de pessoas, 4 milhões de clientes nas nossas unidades. Como é que você lida com esse volume de informações da perspectiva da profissão médica? Porque uma coisa é liberar o resultado do exame. A outra é o que vai para o médico do ponto de vista de interpretação combinada do resultado desses exames, colocando o nosso conhecimento médico histórico e a nossa experiência histórica e conhecimento médico sobre os exames, o resultado dos exames e a evolução da medicina. E é nesse sentido que para cada especialidade médica no Fleury, para cada situação clínica relevante, esse é um projeto que começou há 5 anos, nós montamos isso que a gente chama de árvores do conhecimento médico. Em que, por exemplo, quando o indivíduo vem para ser investigado, o cliente vem para ser investigado por aterosclerose, como é que a gente sabe disso? Porque há um conjunto de exames que são solicitados nessa situação, a gente constrói árvores em que tem um exame de disparo, em que eu monto as diferentes possibilidades. E cada saída disso daqui, isso aqui continua, cada saída corresponde a uma interpretação possível. É claro que isso aqui vai até o limite em que eu interpreto aquele conjunto de exames e isso volta para o médico. Mas isso volta para o médico de maneira muito mais integrada. Nós demos uma contribuição importante para o tempo do médico que está no consultório, que é escasso. Ele não sabe olhar os 200 exames? Sabe. Mas se a gente consegue colocar isso nos nossos sistemas, e em vez de simplesmente liberar um resultado qualquer, a gente consegue fazer a interpretação de vários resultados e contribuir para o médico, e o médico confia no Fleury. Ele sabe que o Fleury está fazendo isso para ajudá-lo, porque o paciente, quando ele vem para o Fleury, ele sempre volta para o médico. E isso foi feito para centenas de árvores de conhecimento, em que a gente tem tudo isso parametrizado. Isso é gestão de conhecimento. Isso é codificação de um tipo específico de conhecimento, que é conhecimento médico. Fizemos para outras situações, mas eu estou dando um exemplo de conhecimento médico. E quais serão os laudos? Isso já é a realidade, principalmente para os casos complexos hoje. O que o médico, o paciente ainda não, mas o médico de vocês, se fosse um de vocês, por exemplo, for tem um conjunto de testes, o que o médico recebe, além dos testes dispersos, são esses relatórios em que nós integramos e interpretamos todos aqueles testes diagnósticos. O sistema ajuda, só que a gente tem por trás disso equipes multidisciplinares que se reúnem semanalmente e discutem cada caso clínico.
Então, em contato com o médico de cada um de vocês, que pegam informações clínicas e colocam também nesse sistema. E vai para um conjunto de comentários do médico, e isso é uma maneira de a gente se colocar como parceiro. Essa é uma ferramenta de fidelização das mais poderosas que a gente tem para fazer. Hoje nós temos 70 modelos de relatórios integrados, e por trás disso a gente tem, na verdade, a gente tem milhares, não são centenas, milhares de árvores de conhecimento que estão colocadas a serviço da interpretação automática de muitos dos seus casos. O grupo, ele vem, ele faz isso aqui, ele verifica tudo, mas ele faz isso aqui. Quando a gente começou a fazer isso há 9 anos, um relatório desses demorava 50 minutos para ser elaborado. Hoje ele demora 3 segundos. Ele demora questão de segundos para ele ficar disponível para o médico. Esse é um outro exemplo, cardiomiopatias. E cada saída dessa aqui é uma hipótese diagnóstica diferente, é um comentário que a gente tem um banco de notas, um banco de comentários explorando aquela dada condição clínica. Então esse é um exemplo de um relatório de cardiomiopatia que vai para o médico. E cada vez mais que a gente vê isso, por exemplo, a gente tem um serviço de investigação de linfoma, isso tudo é do mesmo paciente, em que eu faço não só abordagem diagnóstica, mas prognóstica e uma conclusão, inclusive vocês viram, por exemplo, com resultados de exames de imagem. Nós acreditamos que essa integração de conhecimento médico é o futuro da medicina. Isso se arranja na nossa estratégia. Agora eu volto para o ponto inicial da aula, que era a questão do alinhamento estratégico. Isso está no contexto de um dos projetos estratégicos da empresa. São 6 principais. Um deles se chama Planejamento Estratégico de Especialidades Médicas. Ele olha para o futuro do exercício da medicina, da forma como ela vai se arranjar nas diferentes disciplinas ou especialidades médicas. Desenvolvemos relatórios integrados e árvores de conhecimento para todos os casos. Começamos a lançar centros médicos integrados e grandes centros integrados de referência. Aqui alguns exemplos de novos centros lançados, em que isso é produzido na forma de relatórios integrados. Existem adaptações dos serviços, por exemplo, o Centro da Mulher, o Centro de Medicina Materno-Fetal, o Centro de Procedimentos Diagnósticos Complexos, Centro de Linfoma, Gastroenterologia, Estudos do Solo e assim por diante. E cada vez mais a gente trabalha na faceta do serviço esse conceito de one-stop shop, de alta resolubilidade. Agora eu vou para um bloco de inovação expandida. Vocês se lembram que eu tinha mencionado que o Central de Ideias ele trabalha com o Programa Central de Ideias e que a gente trabalha com plataformas de inovação. Pois bem, o que são as plataformas de inovação? As plataformas de inovação, elas, diferente daquelas ideias livres do Central de Ideias, elas trabalham com inovação induzida nas diferentes linhas de negócio. Então aqui existe um componente de ideação e de geração de ideias, mas trazendo ferramentas de gestão de inovação, trabalhando temas estratégicos definidos e com times multidisciplinares, geralmente mais seniors, são gerentes e diretores que participam desses times, abordando temas específicos. Nós temos agora na Universidade Corporativa salas de ideação, isso é só um exemplo, diferentes salas, diferentes postos que propiciam muito, criam um ambiente para se fazer isso. Com frequência trabalhamos com grupos multidisciplinares externos, fazemos observações etnográficas em outros setores para trazer tudo isso para o Fleury. E das 200 unidades de atendimento que a gente tem hoje no grupo, nós temos uma que é a unidade Itaim, que ela é uma incubadora de inovação e experiência do cliente. Ou seja, ali a gente testa uma série de ideias, por exemplo, a utilização de arte e cultura para modificar aquela experiência de regra hospitalizada que você está no serviço de saúde. Isso é feito combinando com diferentes inovações em processo. Só que é a mesma entrada da unidade em 4 momentos diferentes ao longo dos últimos 3 anos, em que existe um tema que é abordado por intermédio de diferentes expressões da arte e da cultura. O que a gente faz numa plataforma de inovação, além de se divertir um bocado? A gente faz, na verdade, um trabalho de temas estratégicos numa discussão que é padronizada, que começa com a necessidade, a avaliação da necessidade de negócio, por que a gente quer inovar, para quem, onde, e termina numa implantação e mensuração dos resultados daquilo. Esse é um exemplo de um conjunto de atributos, por exemplo, de Fleury Medicina Diagnóstica, que nós trabalhamos numa plataforma de inovação. Por que eu coloco esse slide? Porque quando se discute isso com o negócio, e pergunta onde que você quer inovar, a primeira resposta é em tudo. Não dá para inovar. Inovação também é foco. Tem que selecionar, tem que priorizar. Então, tem uma determinada etapa da plataforma de inovação em que a gente senta no negócio e a gente escolhe 5. Então, por exemplo, quando a gente lançou o serviço de Fleury de medicina diagnóstica e check-up na unidade de Itaim, as diretrizes eram, tinha que ser
direcionado para cliente Itaim, mas que precisava ser replicado em outras unidades e difícil de imitar pelos concorrentes. E selecionamos esses 5 atributos competitivos. Dá para considerar esses outros 5? Dá, e foram considerados. Mas de 51 ou 52, não lembro, você parte para 3, priorizando, na verdade, 5. Com isso você consegue fazer inovação. E com isso você implanta um conjunto de inovações nessas unidades. Esse é um exemplo de um serviço que foi montado totalmente voltado para a gestante na unidade Paraíso, em que você tem um conjunto de experiências concebidas levando em conta as peculiaridades do período gestacional. Existe uma série de pontos emocionais que são trabalhados junto com a gestante para atenuar o estresse, por exemplo, de vir fazer uma ultrassom fetal do Fleury, que pode ter um problema ali. Tudo, quer dizer, não é só a ambientação, são os processos, são os colaboradores, eles são treinados de forma a entregar isso, além, obviamente, de uma assessoria médica com aqueles relatórios integrados que eu mencionei. Para crianças, esse é um outro exemplo. Quer dizer, algumas unidades a gente testou esse conceito de Vila da Saúde, isso aqui é no Ibirapuera, ali o fundo é o Parque do Ibirapuera, em que, de novo, aqui a ideia é trazer, a criança vai ter que ser submetida a procedimento. Quer dizer, essa é uma situação muito estressante para a criança e para a família. A ideia é como é que a gente consegue não só construir a ambientação, mas que essa unidade, os colaboradores sejam educados, sejam treinados, de modo a reconhecer situações em que eles têm que agir de forma diferente, não padronizada, não com um jargão. Quer dizer, ele precisa inovar até no momento em que ele aborda aquele cliente. E aí vem a parte médica, os relatórios integrados, o pediatra que está lá o tempo inteiro conversando com o pediatra daquela criança e para contribuir para o caso. Quer dizer, tem um achado anormal, liga na hora para o pediatra e fala assim, quer que complemente com alguma coisa, qual que é a conduta, quer que ele vá no consultório agora. Isso tudo, de novo, é feito quase que no real time. Esse é um conceito de experiência que a gente já conseguiu colocar em 2 unidades, que a ideia é replicar progressivamente para diferentes unidades do Fleury. E aqui um exemplo de inovação em marketing, inovação em marca. Eu falei que a gente fez 26 aquisições em 9 anos e tínhamos a proposta de lançar uma marca nacional, que é essa marca chamada A Mais, e aqui nada mais que aconteceu foi uma grande plataforma de inovação, que os principais gestores da empresa, e também com um apoio externo, enfim, de ideias que vieram de diferentes campos e pessoas, esses gestores, nós criamos, na verdade, uma marca que tem diferentes atributos expressos. Ela é ágil, ela é acolhedora, ela é acessível, ela é moderna, e vem a questão da sustentabilidade. Quer dizer, quando o atributo de sustentabilidade foi escolhido aqui, ele foi escolhido de forma que existe uma explicação para essa mesa, existe uma explicação para o uniforme do colaborador, existe uma explicação do que é feito de sustentabilidade ali, do que é feito em termos de seleção de ações sustentáveis, do que a gente mostra para o cliente. Quer dizer, foi colocar a sustentabilidade como um dos 5 principais atributos de expressão da marca dentro do que resultou de uma grande discussão de plataforma de inovação, que era lançar uma marca para os segmentos B e C. É claro que quando você vira 94 unidades num final de semana, não é? E você tinha várias bandeiras, várias culturas, vários processos, e você coloca isso tudo sob uma única bandeira, e a nossa fase atual é uma série de ajustes que nós fazemos no momento na operação. Mas a marca foi extremamente bem recebida tanto pelo público médico, pelo público de clientes, então aí na fase desses acertos operacionais. Eu só queria mencionar um aspecto do uso de mídias sociais. O Fleury tem uma trajetória recente de atuação em rede, que sempre foi pioneira dentro do setor, mas a nossa atuação em mídias sociais é crescente. Como é que a gente usa mídias sociais hoje? No momento que alguém vai em uma das unidades do Fleury, qualquer das marcas, se ele posta algum comentário, principalmente um comentário negativo, imediatamente nós do setor de marketing entramos em contato com a coordenadora da unidade, a coordenadora vai lá e resolve o problema do cliente na hora. Isso tem sido extremamente bem recebido pelos clientes, porque você resolve o problema no momento em que ele está acontecendo. A parte disso, a gente acompanha as mídias sociais. Você sabe que as pessoas geralmente vão para mídias sociais para reclamar. É frequente. E isso não é a regra para Fleury Medicina e Saúde. A marca Fleury tem uma reclamação, mas ela é da ordem menos de 4% do que vai para a rede social sobre a marca Fleury é reclamação. Para o competidor, é 38%. Quando a gente lançou a marca Mais, nós tivemos uma preocupação muito grande com isso, de acompanhar isso. E para nossa surpresa muito boa, nossa felicidade, enfim, o nível de reclamações em mídias sociais para essa marca é muito próximo da marca Fleury, o que era um indício para a gente que a gente estava conseguindo entregar a proposta de valor.
A abordagem de site, a mais em comparação aos outros sites, ela é 70% maior em relação ao que a gente tinha abordagem no ano passado com outro conjunto de marcas. E o crescimento em termos de receita, de número de clientes novos, com essa marca é algo absolutamente impressionante, a ponto de a gente não conseguir atender a demanda, que é o que gera exatamente a maior parte das reclamações que a gente tem para mais. Está no final, já me avisaram, eu não vou ter tempo de apresentar o bloco de inovação aberta, então eu vou finalizar com esse slide, lá o bloco restante, é que a gente atualmente, a gente sempre fez no Fleury um planejamento estratégico há 5 anos. A gente trabalhava com cenários, a gente trabalha com uma série de metodologias de planejamento estratégico. A área de estratégia fica comigo também, a mesma equipe que cuida de estratégia, de inovação, de sustentabilidade, de marketing, de novos negócios. Então, uma espécie de célula que olha para o futuro. E voltando para a sua pergunta, a sustentabilidade está inserida em tudo isso. É por isso que ela é colocada em muita evidência no Fleury, porque ela faz parte de uma diretoria executiva que é conectada à presidência e ela está junto com as células que olham para o futuro da empresa. É por isso que a gente tem um projeto de sustentabilidade que mira para 5 anos, né? E ele é o tempo inteiro discutido anualmente. Bom, mas o que a gente resolveu fazer esse ano foi um planejamento estratégico de 15 anos, em que a gente chama de planejamento estratégico Fleury 100 anos, quer dizer, o grupo em 2026, em que o que foi interessante é que para fazer esse planejamento a gente trouxe o que está sendo utilizado são exatamente as ferramentas de gestão de inovação que a gente utiliza, por exemplo, nas plataformas de inovação. Recorrendo às ferramentas de criação, tentando recrutar conhecimento interno e externo para ser colocado no rojo das discussões do planejamento estratégico. Para isso, no primeiro momento, eu acho que, assim, que a gente coloca de forma tão veemente a inovação dentro do próprio planejamento estratégico. E você faz isso, é obrigado a fazer porque você está olhando para 15 anos. É muito difícil olhar para 15 anos, é lógico que todo um trabalho de sinalização, de olhar para tendências do setor, tendências culturais da sociedade, tendências médicas, tendências de plataformas, mas você trazer inovação para isso é como se você tivesse criar um universo paralelo agora, no presente, mas olhando para daqui a 15 anos, e nesse sentido que eu acho que a inovação tem contribuído. Bom, tinha um projeto de Open Innovation, mas como eu disse, não vou conseguir abordar, fica para uma outra possibilidade. Bom, era isso. Obrigado, de novo, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Pois não. Qual o percentual de erro nesse diagnóstico? Por mais que seja efetivo, né, com as coisas positivas, você saber se existe esse percentual de diagnóstico, de erro. Erros diagnósticos, teste de amostra, isso é quase que impossível. Erros de troca de amostra, isso é inadmissível, porque tem todo um sistema de identificação de código de barra, vários mecanismos de proteção e de resguardo, tanto de confidencialidade como de rastreabilidade, e isso também deveria ser impossível. Agora, é claro, se você faz 40 milhões de testes diagnósticos por ano, a tua perseguição incansável é não errar nunca. Mas isso acontece, vez por outra, seja por variáveis pré-analíticas, quer dizer, um problema com a amostra, que o equipamento não conseguiu detectar e visualmente você detecta, isso é uma possibilidade. E erro médico, quer dizer, uma empresa médica, 1.200 médicos, 40 milhões de testes, isso pode acontecer, isso é descartável. Não ver uma determinada normalidade, ou não ver ou não interpretar adequadamente. É lógico que é por isso que tem treinamento o tempo inteiro, universidade corporativa, tem recrutamento dos melhores médicos, mas é baixíssimo. O erro para a gente, quando ele acontece, quando ele não acontece, ele é uma coisa muito penalizadora. A gente tenta aprender no todo, mas é sempre algo muito dolorido dentro do todo, sempre. Qualquer marca, não é só na marca, qualquer marca. Obrigada.